Olá, está começando mais um Juca Kfouri Entrevista na sua TVT. Hoje, com a alegria de receber, a gente costuma dizer, um dos melhores, um dos maiores. Eu não tenho dúvida em afirmar que vou conversar com um repórter investigativo que não é apenas dos melhores repórteres investigativos do Brasil. Certamente é dos melhores repórteres investigativos do jornalismo mundial. Não fosse, não teria o prêmio Gabriel Garcia Marques, que é um dos muitos prêmios que Lúcio de Castro já recebeu. Lúcio de Castro trabalhou no Jornal do Brasil, no Jornal o Globo, na TV Globo, na ESPN, tem hoje, desde 2016, um portal magnífico chamado Spotlight. Eu recomendo que você entre todo dia para ver o que o Lúcio de Castro produz. Não produz todo dia porque as reportagens dele são de altíssimo fôlego. Recentemente mesmo, publicou uma reportagem sobre a qual falaremos, contando quem é o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, o senhor Alejandro Jiménez. Fez com Alejandro Jiménez o que já havia feito recentemente com John Textor, o dono do Botafogo, sobre o que também falaremos, ou sobre os maus feitos de Jair Bolsonaro, sobre o que também falaremos, sobre Carlos Arthur Nussmann. Reportagem de Lúcio de Castro que fez com que Ari Graça, então presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, tivesse que se demitir, renunciar ao cargo. Enfim, vou conversar com uma fera do jornalismo brasileiro. Agradeço a ele por dispor do seu tempo para a nossa TVT e começo com o mais recente. Lúcio de Castro, te peço para que você, com o seu poder de síntese, se é que é possível ter poder de síntese em relação a este caso, resuma para quem nos vê quem é o atual presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domingues. Juca, em primeiro lugar, assim, essa total inversão de estar aqui sendo entrevistado por você, né? E serei bem breve quanto a isso. Tudo que eu falo sobre o Juca já está dito por aí, procurem. E nada do que eu fiz ele não fez antes. Então, e fora o ser humano. Então está dito. E realmente é uma total inversão estar aqui sendo entrevistado pelo Juca. Dito isso, Alejandro Domingues, Juca, é um cara que... E é incrível como o prazer da profissão, do ofício, se renova em alguma matéria dessa, né? E é esse que é o grande barato, né, Juca? Porque depois de tantos anos, com tantas as dificuldades que a gente sabe, de repente a gente se vê absolutamente fascinado em estar apurando sobre um personagem, porque quando você vai levantando a vida desse cara, é tanta coisa, Juca, é tanta coisa, e que eu comentei com você até, fica difícil de hierarquizar tanta informação, o que é o principal de ruim nele, de irregularidade, de corrupção, de relações inescrupulosas. Então, esse cara é um cara, te resumindo muito bem, depois a gente pode até avançar em alguns pontos que você quiser, ele é um cara que é indissociável você falar dele sem associar a fortuna construída pelo grupo familiar dele, pela família dele, a ditadura Stroessner, que foi uma das mais sangrentas desse continente, um estuprador, um general com 3 décadas de poder, que estuprava crianças de 13 anos, e ele era carne e unha, isso não há nenhuma dúvida. E ele era sócio, a família era sócia do Stroessner, e depois eles fazem um tronco familiar que viram os Stroessner Domingues. E toda a fortuna desse cara, tudo que ele fez na vida, é construído à sombra e favorecido por isso. Já seria suficiente para uma matéria, né? Uma matéria escandalosa. E depois, tudo que ele vai fazendo é mais escandaloso ainda. Aí depois você tem terras que no Paraguai eles chamam das terras mal habidas, quer dizer, terras apropriadas pelo governo Stroessner, da família.
você tem um monte de favorecimento de monopólio para as empresas dele, você tem contrabando de cigarro, eu encontrei matéria sua lá atrás feita sobre isso, e acho que a gente conseguiu também comprovar isso amplamente, e aí eu abro um brevíssimo parênteses também, ele não é filho do dono, porque eu não faria essa matéria responsavelmente se ele não tivesse uma responsabilidade, né? Você não tem culpa, eventualmente, de ser filho de algum bandido, etc. Ele é sócio do pai dessa empresa, sempre foi. Então, ele responde por ela. E a questão do contrabando de cigarro é mais que comprovada, inclusive na justiça brasileira. Depois você tem vários desmandos na Associação Paraguaia de Futebol. Inclusive, a gente pode falar depois, contratos, empresa em paraíso fiscal, etc. Aí vem a Conmebol, ele tem mais uma série de irregularidades, corrupção, etc. E agora vai entrando a terceira geração da família de golpistas, que ele tem um filho assinando um contrato, que é óbvio que é ele, inescrupuloso com uma empresa do Catar, de petróleo, um petróleo que nunca foi entregue, um contrato de 61 milhões. Então, assim, e fora histórias, por isso que eu chamo a matéria de plata e de plomo, histórias de mesmo, de chumbo, né? Coisas conquistadas na bala. Enfim, não sei se eu posso resumir mais do que isso, e a gente pode avançar depois em alguns pontos, mas esse Alejandro Domingues. E Juca, te peço 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos aqui para acrescentar só uma coisa, assim, né? E esse resumo já vai longo. Agora, dia 15, daqui a uma semana, a gente tem um congresso da FIFA no Paraguai, e ele será o anfitrião e todo-poderoso. Esse personagem. E mais, em junho, no dia 12 de junho, eu não comentei ainda isso, não publiquei, etc., mas todos os bastidores têm uma assembleia da Conmebol, daqui a pouquíssimo tempo, né? Quase um mês. Nessa assembleia da Conmebol, todos os bastidores indicam, todo mundo que você conversa, que ele vai dar um golpe nele mesmo a favor, né? Coisa que já foi feita no Brasil. O mandato dele na Conmebol é até 2027. Todos os bastidores indicam, e as pessoas comentam quando você conversa, que ele vai, nessa assembleia agora, daqui a um mês da Conmebol, ele vai pegar o mandato dele, promover uma nova eleição, antecipar a eleição de 27 e vai se dar o mandato até 2032. Como já foi feito no Brasil e em vários outros lugares. É desse cara que a gente está falando. Ô, Lúcio, você sabe me explicar por que nós continuamos a gostar de futebol? Essa é uma questão que eu acho que todos nós nos fazemos e fazem muito para a gente, né? E o mais engraçado e o louco disso, Jô, é que certamente fazem a mesma coisa. As pessoas me perguntam assim, mas você ainda gosta de futebol, mesmo sabendo disso tudo? E eu falo, eu amo futebol, eu amo, eu fico enlouquecido quando meu time joga. E eu acho que essa coisa é um resgate de uma coisa juvenil que a gente mantém. A memória, Juca, você subindo a rampa do Maracanã, no meu caso, no seu caso, outro, o meu pai, é isso que está tudo em jogo, né? E realmente eu separo muito. Eu sei de tudo que acontece. É a história grotesca e grosseira de que, e é horrível falar, mas você não ir na cozinha de um restaurante se você vai comer nesse restaurante e gosta desse restaurante. É um pouco isso. Mas a gente vai na cozinha, pelo nosso ofício à parte, e consegue separar e seguir amando. Eu tenho certeza que é o seu sentimento também. Eu costumo dizer que eu sei de tudo que se passa, ou sei de alguma coisa que se passa nos bastidores, a gente não sabe de tudo, longe disso, mas quando o juiz apita e a bola começa a rolar, eu volto a ser um garoto de 12, 13, 14 anos e a paixão aflora, né? Lúcio de Castro, para quem não sabe, é rubro-negro, é Flamengo, e ele fez referência ao pai de Lúcio de Castro, é alguma coisa assim que extrapola a imprensa brasileira, é mestre de todos nós, formou gerações de jornalistas, das pessoas mais competentes e mais íntegras
que já passaram pelas redações desse país, o velho Marcos de Castro. Isso posto, o Alejandro Domingues não é nada diferente dos antecessores dele na Conmebol, não é nada diferente do que a esmagadora maioria dos presidentes da CBF, João Avelange, Ricardo Teixeira, Zé Maria Marim, Marco Polo Del Nero, Caboclo, este atual, Edinaldo Rodrigues, não é nada diferente da turma da FIFA, não é? Blatter e Infantino e Avelange. Em que medida, Lúcio, estamos tratando, digamos, do baixo clero do capitalismo, mas, embora sejam personagens do baixo clero, movimentam dinheiro de altíssima quantidade, das maiores indústrias do mundo hoje, né, na indústria do entretenimento, que é o futebol. Quer dizer, como dissociar uma coisa da outra? E como ter alguma perspectiva de que um dia isso vai ser diferente? Juca, você escreveu um livro que eu confesso que perdi, que é muito polêmico pelo título, mas assim, pensando nisso tudo, confessamos que perdemos, né? Porque fazemos matéria sobre isso há anos, isso não muda, e eu não vejo nenhuma perspectiva de mudar. Porque são entidades à parte do mundo, à parte da ONU, à parte de qualquer regramento e fiscalização, e falta de interesse político em que se fiscalize essas entidades. Eu vou, no caso específico do Brasil aqui, acima de tudo está a falta de interesse político, porque são entidades de interesse público e, de alguma forma, poderiam ser fiscalizadas. Ainda assim, eu acho que a Constituição de 88 ela deixou uma lacuna, né? Um vácuo quanto a investigações de corrupção privada. Não justifica, porque isso poderia ser feito. E se alguém quiser, pode fazer. Mas a partilha de competências da Constituição de 88, ela deixou essa lacuna, né? E essas instituições aqui no Brasil, particularmente, navegam em mar sereno um pouco por causa disso e muito mais por causa de falta de interesse político nessas investigações. Assim, diante desse quadro, Juca, e assim, é o melhor negócio do mundo, né? Você está à frente de uma entidade dessas, exatamente isso que você falou, um baixo clero do capitalismo, mas sem qualquer tipo de fiscalização. Então, governam soberanos nessas entidades e movimentam fortunas, contratos de direitos de transmissão que movimentam milhões e submetem as pessoas a eles, concentram esse poder. Então, vão continuar, e a gente vai continuar teimando aqui e batendo murro em ponta de faca. Quero dividir com você, provavelmente, uma frustração. Ambos eleitores do Lula. Eu tive um professor, você sabe, o Gabriel Con, que dizia não acreditar em sociólogo no Brasil que não tivesse os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas. Durante anos e anos e anos, o Brasil teve presidentes da República que não tinham os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas, diferentemente do presidente Lula, que era frequentador de arquibancadas, torcedor de futebol. Ele está no seu terceiro mandato e ele também não presta atenção nesse fenômeno em relação às coisas que acontecem aqui dentro, né, Lúcio? Fato, Juca. Isso é muito frustrante, muito pelo contrário. Em alguns momentos ele compôs com essas pessoas, né? Quando a gente esperava exatamente o contrário. Acho, Juca, não sei nem se você faz esse asterisco também, a Dilma talvez tenha sido muito mais corajosa do que ele nesse sentido, e por uma série de circunstâncias, eu acho que houve ali um enfrentamento maior ali de Ricardo Teixeira, e naquele momento houve até
foi parte daquele sufocamento do Ricardo Teixeira, mas o Lula definitivamente é uma verdadeira decepção nesse sentido, exatamente por isso, porque tem os fundilhos sujos em arquibancada, e a gente esperava muito mais em todos os aspectos dele, inclusive em política do esporte, porque optou e fez uma opção lamentável por ser ministro por ser presidente e delegar o seu Ministério de Esporte a ser um ministério de grandes eventos, que era tudo que a gente não precisava. Ô Lúcio, eu vou fazer uma interrupção para chamar o próximo bloco até um pouco antes do que deveria, porque no próximo bloco eu vou querer que você fale, para quem nos vê, sobre a magnífica série que você produziu, que também foi premiadíssima, não apenas com prêmios de jornalismo, mas também com prêmios de cinema, Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor. Uma série em que Lúcio de Castro mostra como se apropriou do futebol as ditaduras do Brasil, do Chile, do Uruguai, da Argentina. Você pode ver esta série procurando-a no YouTube. É alguma coisa de magnífico. Deveria ter recebido o Oscar de documentários daquele ano. Nós vamos tratar disso com profundidade no próximo bloco. Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor. Este é o título da série de 4 episódios, dirigido, produzido, escrito por Lúcio de Castro. Um trabalho absolutamente essencial, fundamental, para quem queira entender o que essas ditaduras do Chile, do Brasil, da Argentina, do Uruguai fizeram se utilizando do futebol. Conta pra gente, Lúcio, com o tempo que você quiser, que série é essa? E particularmente, eu sempre te faço contar isso, eu sei, aquele depoimento da advogada da Argentina que estava presa e que é tirada da cela no dia em que a Argentina é campeã do mundo em 78, num presídio a 1 quilômetro do Estádio Monumental de Nunes. Juca, falarei e te peço que vamos conversando, que eu acho que você tem muito a contribuir, que viveu esse tempo com muito mais intensidade. Eu era muito pequeno, assim, viveu com muito mais intensidade, testemunhou e foi parte daquilo tudo. Então vamos trocando essa bola aqui, conte suas histórias enquanto estiver nesse diálogo aqui. Memórias do Chumbo, para mim, preenche uma lacuna da minha vida, assim, jornalística, que me inquietava muito, porque eu passei uma vida escutando que futebol e ditadura, a ditadura interferiu no futebol, etc. Mas eu sempre ouvia isso sem nenhuma profundidade, sem entrar no como se deu isso. Eu sempre me fazia essa pergunta e foi buscando essa pergunta um dia que eu parti do nada, num papel em branco, para tentar entender isso. Como foi que isso se deu, como essas ditaduras se misturaram e se apropriaram do futebol. E aí eu me internei realmente, e aí é me internar mesmo, em arquivos, no Arquivo Público do Rio de Janeiro, em São Paulo, e tive tempo para fazer essa reportagem, em busca de documentos, tentar entender como se deu aquilo, lendo tudo sobre, conversando com muitas pessoas, entrevistando. E aí você começa a entender que, assim, a ditadura militar, como em todos os países do continente, por onde a Operação Condor passou, que foi uma multinacional do terror, com práticas em comum para todos esses países, que ela interferiu em todos os segmentos da sociedade, nenhum segmento da sociedade estava imune. Uma das técnicas para isso era, e eu recomendo vivamente o historiador Carlos Fico, que escreve talvez um dos maiores especialistas do Brasil sobre ditadura,
e ele me deu muitos caminhos conversando com ele sobre, e ele fala da interferência duas em todos os setores da sociedade, como se dava, o processo de infiltração, e que nenhum segmento da sociedade estaria livre da interferência e da vigilância da ditadura. E como um setor fundamental, de grande repercussão, o futebol jamais estaria livre dessa interferência. E o futebol, e aí começo a entender melhor esse processo, e o futebol foi uma vítima, coisa que a gente sabia, mas que a gente consegue comprovar com mais ênfase, né? Com dados, com documentos. E o futebol sofreu uma brutal interferência em todos os lugares, em todos os clubes. Você não tem nenhum clube de futebol popular naquele momento que não estivesse sujeito à infiltração, à interferência, à vigilância permanente. E aí você tem uma seleção brasileira, e você pode falar muito melhor do que eu sobre isso, que sofre toda essa interferência. E mais, a grande, talvez, novidade para mim nesse momento, a de 70 a gente conhece muito bem as histórias dessa interferência, né? Mas, assim, alguns historiadores com quem eu conversei, e depois isso se comprova em documentos, que a seleção de 66, ela talvez tenha tido uma interferência mais brutal ainda, porque ela fracassa, então a repercussão não é a mesma. Mas a ditadura utiliza como propaganda política muito mais até do que a de 70. Ela divide em 4 equipes e bota ela espalhada pelo Brasil, treinando, o que é uma loucura e absurdo completo sob o ponto de vista técnico. Ela bota esse tipo para fazer propaganda da ditadura. Então, a gente está falando de uma interferência brutal, né? Inclusive na seleção brasileira. Nos outros países não foi diferente. E aí, vou a esse episódio, teve um episódio que me comove também até hoje profundamente, da Graciela D'Aleu, que é como você falou, uma advogada argentina, presa, brutalmente torturada na ESMA, que é um campo de concentração que é uma das visitas mais comoventes da minha vida, e sempre que eu vou a Buenos Aires eu acabo voltando lá, e nesse sentido, um breve parênteses, eles tratam os lugares de memória muito melhor do que a gente, né? A gente fracassou até isso, e eles fizeram todos os lugares de tortura de lugares de memória. Você tem desde uma oficina que é a Automotores Orletti, que é uma portinha ali no subúrbio de Buenos Aires, que era um local de tortura. Eles pegaram uma oficina e fizeram um local de tortura. E dali, principalmente da oficina Orletti, saíam as pessoas para os voos da morte. A ESMA, que é ali, você falou, a 1 quilômetro do Monumental de Núñez, um campo de concentração onde as pessoas morriam, eram torturadas e foram escolhidos para sobreviver. E tem um acontecimento atrás, que é o dessa advogada, da Graciela D'Aleu, que ela é uma das escolhidas no dia da final do Mundial, os torturadores, para dar um sinal de força e para mostrar para eles que eles queriam mostrar que o povo não estava nem aí para a luta deles, etc. E aí, Juca, pegavam 5 pessoas presas dentro da ESMA e levavam para passear, botavam dentro de um carro junto com militares, iam dar uma volta ali nos arredores do estádio para que elas vissem como o país estava mobilizado com futebol, que não estavam nem aí para a luta deles. E é um teatro do absurdo, né? Porque essas pessoas que o mundo não sabia se estavam vivas, mortas, etc., estão ali dando uma volta de carro no entorno de um estádio onde vai se disputar daqui a pouco tempo a final de um Mundial. Elas voltam para a ESMA e ali naquele lugar onde as pessoas eram escolhidas, quem vivia e quem morria, eram brutalmente torturadas e saíam também para voos da morte, etc., onde torturadores se apropriavam dos filhos de mulheres que tinham filho ali dentro, essas pessoas estavam ouvindo o barulho do jogo. E é uma história tão surreal, assim, quando você entra nesse espaço, assim, você imagina o Monumental de Núñez a 1 quilômetro dali, e isso tudo acontecendo. É uma história muito impressionante. Eu te conto a curiosidade, Juca. Perdão, eu quero que eu te ouvir também, mas a Graciela D'Aleu, ela tem uma coisa muito engraçada que jamais tinha acontecido comigo e nunca mais aconteceu.
Quando eu entrevisto ela, ela fala muito pouco, dá pouca entrevista por todas as coisas, e ela aceita conversar comigo por uma interferência de um amigo muito querido e comum nosso, Ezequiel Fernandes Muro, grande repórter, de quem falamos muito mal de você constantemente, sempre. E Ezequiel interfere para ela falar comigo, ela aceita, e ela me bota 1h30 sentado. Antes de falar, ela fala, você vai me escutar. Uma pessoa muito endurecida, né, pela vida, por tudo, natural, uma sobrevivente, e ela me bota 1h30 sentada, explicando todo o contexto da ditadura argentina, uma verdadeira aula maravilhosa, que outro odiaria, mas eu amei aquilo. Antes da entrevista, ela me fez entender ou ouvir tudo. E aí ela fala, agora podemos conversar. E aí isso foi espetacular. Deixa eu te dizer uma coisa, Lúcio. Bom, primeiro em relação a Ezequiel Morte, por acaso, por coincidência, ontem conversei com ele, que ele acaba de lançar um livro sobre o César Menotti, magnífico livro sobre o César Menotti, e a gente estava trocando figurinhas a respeito do livro. O que mais me impressiona do depoimento dela é um sentimento que muita gente teve aqui no Brasil quando o Brasil ganhou a Copa de 70. Era aquela coisa, como é que eu vou torcer para a seleção brasileira? Vou reforçar a ditadura, não vou reforçar a ditadura? Né? Essa confusão entre a seleção representar a pátria ou não. Eu passei isso porque durante a Copa do Mundo perdi um compadre morto sob tortura no Doicode aqui em São Paulo. E tive um momento de ódio do futebol, porque as pessoas estavam na rua festejando as vitórias do Brasil, e felizmente eu consegui separar em seguida uma coisa da outra. Essa advogada, gente, conta o seguinte para o Lúcio nesse depoimento, que aí, de repente, ela diz, eu me senti esquizofrênica, porque ao mesmo tempo que eu queria comemorar com aquelas pessoas e sair às ruas berrando Argentina, 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 campeã do mundo, eu queria dizer para elas, estou matando patriotas aqui dentro, estou matando verdadeiros patriotas aqui dentro, opositores da ditadura. E trabalhar essa emoção é alguma coisa de muito complicado quando você vive numa ditadura. E quando você permite que a ditadura te roube aquilo que você tem de mais íntimo, os seus afetos, né? Os seus amores. Eu não posso deixar que a bandeira do Brasil seja apropriada pelos fascistas, que o hino do Brasil seja apropriado pelos fascistas, que a seleção brasileira seja apropriada pelos fascistas. Agora, é uma lição duríssima você conseguir separar. Então, eu recomendo muito, mas vivamente. Vocês viveram isso com grande intensidade, né, Juca? Esse dilema. Sim, sim. Eu te cortei assim, vou só. Uma das coisas que mais me comove naquele depoimento também é que ela conta exatamente esse dilema, e ela, mais dramático ainda, porque ela estava a 1 quilômetro presa, né, torturada ali entre a vida e a morte, e aquilo acontecendo, e de repente as pessoas torcendo para a Argentina, e eles se fazem de repente uma concessão quase, né? Vamos torcer, mas no final eles só não queriam ver a taça, e isso é muito simbólico assim do depoimento dela, a taça sendo entregue pelo general Videla. Como assim? Tá bom, eu me entreguei, eu torci pela seleção, pela Argentina, eu só não quero ver os jogadores recebendo, que eles não recebam. E é óbvio que eles receberam, né? E ela conta, nesse momento eu paro, eu nunca consegui ver essa cena. É incrível, é de uma dureza, é uma coisa maluca, realmente maluca. Enfim, não percam, vejam esse documentário nos 4 capítulos. E, Juca, se me permite também aqui, um segundo também aqui, a gente tem que falar também que é uma coisa legal que eu acho que o documentário mostra, que o futebol, ao mesmo tempo que foi apropriado por ditaduras, ele foi resistência também, né? Claro. Em vários locais, e a gente não pode deixar de mencionar isso. Qualquer resistência estava reprimida brutalmente, e o povo encontra suas formas em algum momento, né, de resistir, sabe-se lá como. E uma das formas
foi o futebol nos estádios, né? Então, de repente, você tem histórias. Está aí o doutor Sócrates, que não deixa de mentir, a democracia corintiana no Brasil, que é uma belíssima forma de resistência, você participou tão vivamente disso, para não nos deixar esquecer, ilustrar tudo isso. Nos estádios na Argentina e em outros lados, você começa a ouvir o grito de se vai acabar a ditadura militar. No Uruguai, tem uma parte do hino que se fala que os tiranos tremem. E quando chegava nessa parte do hino, o povo se levantava e urrava os tiranos tremem. Então, o povo, de certa forma, fez do futebol também uma forma de resistência. Está aí a democracia corintiana também, naquele momento, que não deixa mentir. E tem um célebre episódio no primeiro jogo acontecido no Estádio Nacional de Santiago, depois do fim do toque de recolher, do golpe sanguinário de Augusto Pinochet, jogo entre Colo-Colo, o time mais popular do Chile, e Universidade, não sei se é Universidade Católica ou Universidade do Chile, agora estou confuso. Mas, enfim, esse jogo com 60 mil pessoas, há um apagão no estádio, há um primeiro momento de muita tensão, né, porque viviam tempos de terror. De repente começam a aparecer isqueiros e fósforos sendo acesos e começa um canto-chão numa parte do estádio que toma, de repente, o estádio inteiro. Um grito de libertar, libertar, libertar. E aí não havia o que fazer, porque não havia camburão em número suficiente para recolher 60 mil pessoas. Mas é considerado um dos primeiros gestos de multidão em oposição à ditadura de Augusto Pinochet. São histórias que o futebol conta e que esse documentário, Memórias do Chumbo, revelam com o brilhantismo de Lúcio de Castro. Vamos fazer mais um intervalo e já voltamos. Eu converso com Lúcio de Castro. Vamos sair um pouquinho do esporte, um pouquinho do futebol e da política ligada ao esporte, ligada ao futebol. E há quem diga que futebol e política não se misturam. Essa é a pior das políticas. João Avelange sempre foi um arauto desta ideia, para poder andar de braço dado com Videla, para poder andar de braço dado com ditadores. Lúcio de Castro, e as notas fiscais de gasolina de Jair Bolsonaro? O que você tem a nos contar a esse respeito? Essa é outra história, né, Juca, que a gente sempre ouvia falar, mas nunca ninguém apresentava. E eu acho assim que uma das coisas, assim, jornalismo investigativo se constrói primeiro a partir de uma hipótese, né? Você parte de uma hipótese e você comprova ela ou não na sua apuração, no seu processo de apuração. Sempre dentro, e acho fundamental aí também, sempre dentro de uma contextualização, né? Mas o fundamental é partir de uma hipótese, e a gente tinha essa hipótese. Jair Bolsonaro desviava gasolina, era um ladrão de gasolina. E esse cara, com esse discurso anticorrupção, que foi e é a grande bandeira dele e da horda dele, esse cara era um ladrãozinho barato de gasolina, Ju, e a gente parte atrás de comprovar isso. E eu começo a apurar esse processo, solicito, por lei de acesso no Congresso, todas as notas fiscais de gasto de combustível de Bolsonaro, e vem uma batelada, né? E aí é a estiva do nosso trabalho, né? Mas é uma parte que eu gosto muito, a parte da apuração, que me move muito e que eu sempre gosto muito. E você tem uma batelada de notas fiscais e eu começo a depurar aquilo. E tem várias notas de diferentes postos de gasolina, Brasília, Rio de Janeiro, etc., de R$50, etc. Mas você começa a identificar um padrão. Existem 2 postos de gasolina no Rio de Janeiro, onde os gastos são muito maiores. Os gastos são milionários
e ele tem gastos mensais de gasolina e de consumo de combustível que dariam para ir à Lua e voltar várias vezes no mês, o que fugiria a qualquer padrão. E sistematicamente, o que não deixa a menor margem de dúvida que ele desviava dinheiro da verba de combustível. Em resumo, Jair Bolsonaro era um ladrãozinho de gasolina, o Jair Gasolina, né? E a gente consegue comprovar isso através de um levantamento das notas fiscais de combustível dele, separando ali joio do trigo, separando tudo que não era desses lugares. São 2 lugares, curiosamente, escolhidos ali em lugares de milícia do Rio de Janeiro, 2 postos onde ele prioriza gastos monstruosos de gasolina. Você alguma vez foi vítima de campanhas na internet, por exemplo, quando escreveu e publicou essa matéria? É engraçado isso, né, Juca? Porque o bolsonarismo ele foi tão pesado, porque a gente está nisso há muito tempo, né, Juca? E assim, a gente tem algumas vezes alguns percalços, etc. Tudo que a gente está acostumado com a casca bem grossa, isso não tem nenhum glamour, nenhum heroísmo, nenhum... não, sempre difícil, é sempre duro, mas a gente está acostumado e tem uma casca suficiente para isso. O bolsonarismo, ele inaugurou uma era, assim, pior do que tudo que a gente, de certa forma, viu, né? E eu sempre separo o pedaço da ditadura, que eu não vivi, isso é diferente de tudo. Mas já no período democrático do Brasil, a gente viveu uma coisa... E aí, realmente, a gente viveu um tempo de ódio. Você fazia qualquer matéria com o governo Bolsonaro, era muito difícil, tanto para ouvir outro lado, quanto para respostas eventuais, e como para agressão e ameaças na rede, ameaças anônimas, etc. Você faz matéria com toda sorte de pessoas, de várias áreas a vida inteira, e o bolsonarismo ele foi uma coisa muito diferente. E você... sempre que nessa e outras a gente tem coisas sim, enfrenta coisas. E você virou alvo também dos botafoguenses, né? Por contar quem é João Textor. Aliás, lembre e atualize quem é João Textor. Bom, João Textor hoje foi notificado pelo governo inglês que ele tem 10 dias para apresentar uma documentação financeira da Eagle, que isso não acontecer, pode ser até cassado o registro dele. Eagle, para quem não sabe, Eagle é a holding, a holding que ele mantém para ter o Botafogo, para ter time na França, o Lyon, para ter time na Inglaterra. Segue. E na Bélgica também, né? Na Bélgica. Eu parto do princípio sempre que o jornalismo não é concurso de simpatia, né? Se eu quisesse simpatia, eu não seria jornalista e nem exerceria da forma que eu entendo, né? Então, você faz sujeito a essas coisas. E, assim, era preciso, acho que a gente entender quem era esse personagem. Esse personagem desembarca no Brasil falando que isso aqui era um mar de corrupção no futebol, e não que não seja, que era um mar de jogos armados, e não que não possa ser. Só que ele fala isso tudo sem prova. E esse cara deitando falação, que era tudo corrupto, tudo armado, os jogos tinham resultado armado, e aquilo assim, sem nenhuma prova. Isso é de uma loucura. Ele vai a um Congresso Nacional e deita falação sobre. Então, eu acho que era urgente entender esse personagem. E quando você vai levantando a vida desse personagem, você descobre principalmente... conversando com muita gente, vendo, acima de tudo, documentação pública nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em todos os lugares por onde ele passou, você descobre um modus operandi. Acho que é o mais relevante dessa matéria. Acho que tem um monte de descoberta relevante ali, mas principalmente um modus operandi de como ele age há 30 anos nos negócios dele. E é sempre o mesmo modus operandi. E o que o modus operandi indica? Que é o que ele vai fazer. Salvo ele desvie do próprio caminho e da própria história, é o que ele vai fazer, o que ele fez a vida inteira. E o que ele fez a vida inteira é isso que a gente começa a ver agora, no Botafogo e na holding dele.
ele aumenta os gastos exponencialmente, gasta, faz operações absolutamente obscuras financeiras, em geral, todas as vezes até hoje, deixou esse negócio absolutamente quebrado e foi embora. Ele tenta, como tentou da outra vez, ele tem parceiros, e isso a gente consegue comprovar, mostrar ligações muito próximas com algumas pessoas ligadas, um financista ligado, que é muito íntimo a ele em negócios, ligado a oligarcas russos, e ele tenta sempre, como modus operandi, botar, como ele fez nas outras vezes, abrir o investimento na Bolsa de Valores, e eu mostro que no outro negócio dele, ele consegue um empréstimo, é muito louca essa história, porque tem documento na matéria. Ele consegue um empréstimo de 100 milhões de uma empresa ligada a um oligarca russo para conseguir fazer essa abertura na Bolsa de Valores de Nova York. Avisam para ele, olha, não faça isso, que esse financiamento desse russo aí para abrir as suas ações na Bolsa de Nova York não vai passar. Isso não passa. Do jeito que está ligado a essa coisa, não passa. Ele, que já tinha 100 milhões de dólares para financiar esse empréstimo, 100 milhões desse grupo, ele sai, consegue um outro financiamento também obscuro, abre essas ações, que é o que ele está tentando fazer, mas não está conseguindo, porque as finanças agora são absolutamente obscuras e ninguém entende o que está acontecendo e ele não apresenta esse balanço. Ao longo da história, nas empresas dele, ele teve um auditor, o Singer Lewak. O Singer era um cantor, como diz o nome, era um cantor que fazia auditoria para ele, com auditorias absolutamente viciadas, e as auditorias dele, as contas passavam. No primeiro momento que ele passa para auditorias de empresas mais reconhecidas, que também não são garantia nenhuma, essas auditorias, né? Mas as contas dele não passam. Então, basicamente, a gente tem um modus operandi do cara, a gente consegue levantar, acho que com bastante êxito também, uma rede de empresas que se comunicam nos negócios dele e ligadas a relações dele em paraísos fiscais, etc. A gente consegue levantar até 35 empresas que se relacionam ali numa teia e essencialmente, acho que isso. A gente constrói um modus operandi sobre quem é John Textor, que culmina da seguinte forma. Um velho conhecido dele falando o seguinte: as pessoas não têm Google? As pessoas não veem como ele agiu a vida inteira? Aí no final ele dá uma risada e fala assim: mas John está sempre pronto para recomeçar e sempre recomeça, porque as pessoas não têm Google. E é isso que a gente está vendo acontecer. Acho que no mundo inteiro as pessoas já estão entendendo. Na França, o torcedor do Lyon já entendeu completamente, e esse botafoguense que me atacaram, etc., vão entender, mas isso não me preocupa nem um pouco. Quando a gente tem certeza do que a gente está fazendo, não importa. Foi curioso, aqui brevíssimo parênteses, sem citar nomes, alguns jornalistas que, sem nenhuma relevância, que eu nunca vi nenhuma matéria feita na vida, atacando e falando tecnicamente a matéria, pessoas que nunca publicaram uma matéria na vida. Então foi muito curioso, mas é muito curioso tudo isso que está acontecendo agora, e não porque eu fizer alguma vitória, porque existe um modus operandi e que se deu a vida inteira e começa a se repetir. O maravilhoso disso tudo, Lúcio, é que você pode ter certeza, ninguém vai te pedir desculpa. Ninguém vai te escrever: olha, Lúcio, desculpa, você tinha razão. Vão passar a xingar o texto como se nada tivesse acontecido antes, como se não tivesse sido alertados. Aliás, assim foi também na nossa veneranda Confederação Brasileira de Voleibol, do senhor Ari Graça. Assim foi também em relação ao Comitê Olímpico Brasileiro do nosso Carlos Arthur Nussmann. Você falar o nome de Lúcio de Castro perto de ambos causa alergia imediata nos dois, por culpa deles, não de Lúcio de Castro. Conta um pouquinho o que foi essas reportagens que redundaram na queda de Ari Graça.
seu nome causa mais alergia a ele, Juca, mas vamos lá, é bom nesse sentido, bom mesmo. A reportagem do Ari Graça também partem desse princípio, né? De que se falava a vida inteira dos malfeitos dele, de pessoas muito próximas, negócios próximos a ele, e a gente parte atrás. Eu gosto de trabalhar muito, sempre falo isso com documentos públicos, porque além da garantia que me dão, por tudo, né? E parto atrás dessa documentação, de alguns contratos, de entender essas relações, e a gente consegue levantar que ele tinha ali, não com esse nome, ele não usava esse nome, mas uma empresa intermediária ali que ganhava uma comissão brutal dos contratos que ele fazia diretamente com o Banco do Brasil. Ou seja, a Confederação, uma das formas dele de ganhar dinheiro, né? A que mais rendia. A Confederação assinava contratos milionários com o Banco do Brasil, diretamente, isso dito pelo Banco do Brasil. É óbvio que no Banco do Brasil alguém sabia disso, e alguém era partícipe disso tudo também, e assinava esses contratos, e lá pelo meio da história aparecia uma empresa que fazia intermediação, contratos que tinham assinado sem intermediação nenhuma, diretamente entre CBV e Banco do Brasil. Mas aparecia alguém para ganhar uma comissão. Quem era esse alguém? Era o braço direito do Ari Graça, e aí confessamos que perdemos. Esse cara hoje é o presidente da Federação Internacional, o braço direito dele, acaba o mandato do Ari, o Ari bota esse cara lá agora. E era o cara dono dessas empresas abertas ali, em cima da perna, em cima dos contratos, da assinatura dos contratos, para fazer a intermediação. E aí eu começo a fazer, um fio da meada que não acabava nunca mais, porque uma matéria para outra você ia levantando, e realmente vira um dossiê vôlei, que culmina com ele tendo que sair da Confederação Brasileira de Vôlei, mas indo para a Federação Internacional. Quer dizer, são as nossas derrotas, mas com a certeza de que a gente cumpriu o nosso ofício, né, Juca? Assim, como nota curiosa, nesse momento eu fiquei muito amigo da oficial de justiça, porque dia sim e dia sim também o Ari Graça mandava processos para minha casa, e em um dado momento o oficial de justiça fala assim para mim, ela é muito constrangida, né, de bater na portaria do meu prédio, né? Ela falava assim, eu posso pegar o seu telefone? É uma pessoa muito simpática, educada, e aí eu te aviso, olha, tem um processo novo aqui, e você desce discretamente, você assina aqui que você está recebendo. Eu falei, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, os vizinhos sabem, se ficarem sabendo, é com muito orgulho que eu recebo esses processos, não tem problema nenhum. E ele me processou mais de 10 vezes, assim, em diferentes processos. Perdeu tudo, mas eu sempre também faço essa ressalva. Poderia ter ganhos todos na justiça brasileira, por tudo que a gente sabe. Essa é outra experiência que compartilhamos, porque eu aviso os porteiros do prédio, aviso o síndico, o zelador, olha, se chegar oficial de justiça aí, é o Ricardo Teixeira, é o fulano, é o Beltrano, é tudo bandido me processando pelas coisas que eu faço no meu trabalho. Nenhum problema. É isso, mas nenhum problema com isso. Mande, e fiquei amigo, tenho 3 ou 4 amigos que são oficiais de justiça, que também me telefonam. Ora, se o Juca está problemando, vem cá, sobe, toma um café, porque é isso. Né? Me desculpe por te dar trabalho, mas é isso. Não, vergonha zero, ao contrário. Uma coisa muito brutal, isso eu me lembro, assim, CBF também era uma coisa muito brutal, assim, se enganam quanto eles deviam pelo menos entender quem eles estão processando, né? Entender se essa pessoa vai se intimidar, ela vai se jogar mais à frente ainda, né? Então, tudo que a gente vai fazer é ficar amigo, avisar para o síndico, avisar para não sei o quê, ninguém está glamourizando nada. É do jogo. É do jogo. O Lúcio, evidentemente que eu não poderia terminar essa nossa conversa, depois de levantar tantas bolas para você cortar,
sem te meter numa saia justa, mas só podia deixar isso para o fim, porque você poderia fugir. Certamente, o mestre Marcos de Castro tem muito orgulho desse filho, né? Saia justa não, né? Essa aqui acabar mesmo. A hora de acabar, Juca. Não sei se vou conseguir, Juca, mas assim, pô, meu pai, ele era duro, duro no sentido, pessoa extremamente amorosa. Na profissão, ele falava poucos em relação a elogios, assim, né? Eu me lembro que quando eu comecei, a gente trabalhou juntos no Jornal do Brasil, e um dia eu tinha feito, assim, uma das primeiras matérias com alguma relevância, e meu pai me chamou e falou: tá todo mundo te dando parabéns, ótimo, mas lembra que essa matéria embrulha peixe amanhã. Então tem que começar tudo de novo e isso não te faz... E ele falava assim, eu ficava sabendo pela minha mãe, que ele estava muito feliz e orgulhoso. E ele não falava muito comigo. E um dia ele falou comigo que tinha muito orgulho do jornalismo corajoso que eu fazia. Lúcio assim, de Castro. Ele quis expressar isso. Lúcio de Castro, um beijo na sua testa. Lembrando sempre que é preciso confiar, mas fiscalizar sempre. Até!